A gente falou das coisas boas que o Mundial, até o Abel ficou paz e amor e tal. E os árbitros que estão aqui apitando, os árbitros que aqui. Não, e a atuação do árbitro brasileiro. Olha, Isso, exatamente. A coragem do técnico brasileiro. Aos 8 minutos. Isso. E o caso de racismo. Sim. Acho que foi o primeiro caso que houve Foi. no Mundial, né? Foi. Quando tem escala no Brasil, Ramon abate Abel, todo mundo Nossa enlouquece. Meu Deus do Senhora. céu, é ele. É ele. Acabou pro nosso time e tal. Lá nos Estados Unidos, o cara, protocolo de racismo. O que acontece? Que os caras fazem tudo melhor lá, Arnaldo? Não, o ambiente favorece. E existe acho que uma cooperação geral, né? Que aqui, quando a gente fala de arbitragem, a gente tem que levar sempre isso em consideração. Aqui o ambiente conspira contra os técnicos, os E o VAR, jogadores. teu querido VAR, lá em... VAR é a o tecnologia. automático, funciona, né? Eu acho que tem um respeito. Essa é uma situação difícil, nós estamos vendo na foto ele com o Rudiger lá e o Cabral, né? É o pós-jogo, mas e assim, acho que ele é um personagem do jogo desde o início, desde a expulsão. Aí é o Wilton, né? Que apitou o City ontem. Apitou também ontem. Não foi Eles todos estão eles estão apitando os grupos que não tem os brasileiros, né? Que é a parte final. Muitos jogos grandes. E acho que o Ramon abate Abel. Não é simples expulsar um jogador do Real Madrid com 8 minutos de jogo. 8 minutos de jogo. O Real Madrid tinha empatado o primeiro jogo, podia estar encaminhando a eliminação do Real Madrid. Sim. E aí esse é o gesto do protocolo do racismo depois da situação do Encaminhando a Rudiger. eliminação e alimentando as teorias da conspiração, né? Porque, tá vendo? Ó, o cara foi expulso com 8 minutos, o Real Madrid tá querendo ir embora. Quer ir pra casa. E o parênteses é que o Real Madrid... Aí tomou o olé, o time enlouqueceu e fez o que fez, né? Real Madrid, só um parênteses rápido, com um novo comando, é muita expectativa. Porque o que é a imprensa espanhola? Real Madrid é Real Madrid. Real Madrid saiu Ancelotti e entrou Xabi Alonso, que é o técnico mais promissor da Europa. A expectativa geral na Europa é sobre o Xabi Alonso no Real Madrid. Empatou o primeiro jogo. Então, Você viu a entrevista do Bellingham? Foi muito bem o Real Madrid ontem. Você viu a entrevista do Bellingham, né? Podemos entrar em campo e só pensar em ganhar, levar o troféu para a Espanha, levar o troféu para a Espanha. Rodrigo Barrado, não sei o que lá, um a menos, mas foi bem o Real Madrid. E o Real Madrid, como disse, o Bayern já passou, o Manchester City já passou, o Juventus já passou. O Real Madrid É bom olhar para a rodada de ontem. Juventus goleando, o Real Madrid vencendo nessas condições, O City goleando. E aí o cruzamento é tal que vai colocar Real Madrid contra City ou Juventus. Já nas oitavas de final. Esse é o ponto. Sobre a arbitragem, rapidamente, na verdade, tem uma questão brasileira, né? Que aqui todo mundo é contra a arbitragem. Então, o jogador é contra a arbitragem, a crítica é contra a arbitragem, esse VAR ridículo que tem no Brasil, ele é contra a arbitragem, aí os caras realmente... Você já imaginou, Tironi, quando voltar ao Campeonato Brasileiro? Não, que vai ter a linha, aquela linha traçada. Você já pensou que parece nisso? o tempo Eu acabei da de pensar carroça. nisso. Eu também. Você imagina? Agora vamos ver se foi pênalti, se foi falta, se está me impedindo, sei lá o quê. Passa aquela linha que o cara minutos, a linha compra passando. o programa aqui na Aí tá a linha, faz a curva. Bom, vamos fazer um teste, ô Tirone. Oi? Se tiver Palmeiras e Botafogo por aqui, vamos fazer uma campanha para ter o Abate ou para ter o Wilton Pereira Sampaio. Para a gente ver como vai ser, exatamente. Vamos fazer um breve intervalo aqui na TV, mas eu sigo conversando com vocês no chat do YouTube, afinal, nossa audiência está brutal hoje. Já voltamos, não saia daí. Então eu vou pro pão de queijo, hein? Pode ir, tá liberado. Tá, obrigado. Deixa eu deixar um recado, hein, para vocês que estão nos sapato. acompanhando agora no YouTube. Vou comprar uma galocha. Ou UOL na TV. Olha lá. Comprar uma galocha é bom, hein? Estamos aí, na Claro, na Vivo, na Sky, na Oi, na Embratel, Zap, em Samsung TV Plus, tá vendo? em todos os lugares. Então, se você não está na sua operadora, reclame aí com a sua operadora, por que você não está vendo o UOL na sua TV. Maravilha. Bom, o Marcos dos Santos falando sobre se os europeus estão interessados ou não, ele fala, moro em Londres e aqui falam em amistoso pago. Ninguém sabe que está tendo o Mundial. Já o Carlos Eduardo fala, Chelsea jogou com interesse e com força máxima. Então parem com essa narrativa mentirosa de superioridade dos europeus. Acho que o Mauro no começo Tá falando pra quem, hein, esse cara? Tem também como a gente não consegue colocar e não poderia colocar os europeus todos no mesmo saco, sempre assim, inclusive no Mundial de outro formato, é diferente para clube inglês e é diferente para clube espanhol, por exemplo. Sim. Né? Então isso foi perceptível até nas conquistas do Corinthians e do São Paulo e tudo mais.
Corinthians fez um outdoor em Chelsea, lembra? Lembro. É diferente. Vamos falar de coisas românticas interessantes também, que não tem nada a ver com o Mundial, mas tem a ver com o futebol espanhol. O Cazorla, Nossa, que quase jogou perdeu no o pé, Arsenal né? e teve aquele problema seríssimo, perdeu metade do pé. Né? Volta para a terra dele e o Oviedo consegue voltar para a primeira divisão da La Liga, né? Foi uma coisa emocionante. Nós temos visto no futebol algumas demonstrações de torcidas se emocionando. É verdade. Time voltando para a Premier League, né? O outro ganhando uma Copa que jamais venceu em 100 anos. Aí o futebol é legal. Sim, sem dúvida. O Nunes Silva, alvinegro, fala... Oi, fala, Mauro. Não, só falar assim, essa empáfia inglesa é coisa antiga. É parecido com aquela história que o Danilo falou dos esportes americanos. O cara ganha o título da NBA, campeão mundial. Eles chamam de campeão mundial, colocam lá campeão mundial. É a mesma coisa. Agora vai lá e ganha dos caras. Aliás, né, Mauro? Agora, que é fato, que eles dão menos importância, é fato. Também não dá para ficar tapando o sol com a peneira. Isso é um fato. Mauro, tem arrogância? Tem. O colega do Guardi me mandou as perguntas para uma matéria que vai ser acho que amanhã, e eu até respondi uma das perguntas, respondi assim. É evidente que existe uma empáfia inglesa. E o detalhe, não são os europeus, atenção, são os times europeus, repletos de africanos, asiáticos, sul-americanos, só não tem marciano. Então não são os europeus, são os times da Europa com muito dinheiro que contratam os melhores jogadores do mundo em todos os continentes. Não é que o europeu joga mais que o sul-americano, hein? Mas muito pelo contrário. Estamos voltando. Estamos de volta na TV, Juca, diga. Esse argumento da empáfia inglesa, se você transferir para cá, para anos atrás, 50 anos atrás, era a mesma empáfia do eixo Rio-São Paulo, que achava que o futebol brasileiro se concentrava no Rio e São Paulo. Aí, criaram o primeiro Campeonato Brasileiro em 71, o campeão foi o Atlético Mineiro. E naquela década, o Inter ganhou 3 títulos. Sim. Quer dizer, o futebol mineiro e o gaúcho, que eram considerados de segundo patamar, mostraram que era... Eu vou voltar mais no tempo ainda. Sim. Havia um negócio muito interessante no futebol brasileiro. Hoje seria impossível que o calendário já... Campeonato Brasileiro de Seleções. Sem dúvida. Quem jogava não é que você nasceu naquele lugar, é onde jogava. Onde jogava. Geralmente a final era Rio contra São Paulo. Até que Minas ganhou. Minas ganhou, aquele time com Marcial, isso. com o Wilton Oliveira, o Evaldo, com, deixa eu me lembrar, Massinha, lateral direito, Procópio, Geraldino, depois jogou no Santos. Bom, pelo fato de Minas vencer, Acabaram o campeonato. Acabaram o campeonato. É isso. Acabaram o campeonato. Não, acabou no A seguinte. empáfia o campeonato brasileira na Libertadores. É isso. É o No Danilo campeonato Gonçalves. seguinte, sabe o que aconteceu? A empáfia brasileira em relação à Sul-Americana, quando ela é desprezada, e na América do Sul todo mundo que ganha comemora, aqui é tratado como uma... Aqui não, aí, né? É tratado como uma competição de segunda linha. De fato a segunda escalão. Mas ela tem sua relevância. Perfeito. No Brasil você fala, não, Sul-Americana não. Pô, cara, você está jogando ela, você vai buscar o título. Mas não acabou, não quero dizer o seguinte. No Brasil também há muita arrogância em certas situações. No campeonato seguinte, as seleções de Rio e São Paulo não eram mais com os titulares. Era seleção de novos, seleção do interior. Isso. Diminuíram. Sabe? Esse ponto do Mauro é bem interessante, né? Porque nós somos assim. Também. Nós somos assim com a América do Sul. Sim. Ah, vai jogar com o Olímpia do Paraguai. Pô, quem são esses caras aí? Pô, vai jogar com a gente. Ô, Pironi, quais são os favoritos decantados quando começa a Libertadores? São sempre os brasileiros. Sempre os brasileiros. Mas O que River e mais Boca. tem na Os imprensa brasileiros esportiva vivem em brasileira Boca. É mais ou menos isso. palpites dizendo que os brasileiros são favoritos e os caras nem sabem como é que são os outros, cara. É isso Nem mesmo. sabem. Isso Perfeito. acontece todo ano. Isso é o quê? Também é uma empáfia. Agora, os ingleses são campeões nisso, isso aí. tá? Nisso eles são campeões. É uma arrogância, assim, insuportável. Mas, depois da derrota do Chelsea, vitória do Flamengo, assim de jornalista inglês perguntando pro Felipe Luiz sobre o time, sobre o jogo, a imprensa inglesa que estava ali, ela estava realmente interessada. Deviam ter aprendido Entendeu em o que aconteceu. 1950, né?